Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do salmo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu acolhi vocês, mas eu quero acolher também com alegria os meus irmãos do Ministério de Música. Obrigado. Deus abençoe vocês também. Nosso ministro ordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, toda segunda estão aqui conosco. Obrigado pelo serviço que vocês prestam ao santuário, a Deus. Deus abençoe vocês também. Nós acabamos de escutar o Salmo 78, que esse Salmo é um conforto para a nossa alma, um conforto para a nossa caminhada cristã. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Gente, pensa se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas, ou seja, os nossos pecados. Eu estou rindo aqui porque realmente é ingratidão a Deus. Ele não se lembra das nossas culpas eternamente, nem lembrais as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós a vossa bondade, pois estamos humilhados em extremos. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, pois por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. Por isso que é a misericórdia. Se nós não acreditássemos na misericórdia, nem adiantaria nós rezarmos aqui o terço, participássemos da missa, porque muitas pessoas já se consideram condenadas. Não existe mais salvação para mim, não existe mais salvação para minha família, não existe salvação para os meus. Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, por isso da sua misericórdia, do seu amor. A misericórdia do Senhor é exatamente para nós acreditarmos e voltarmos para Deus. E uma vez arrependidos, confessados os nossos pecados, Deus já não se lembra mais. E mesmo assim, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo com a mais contrita, ou mais contrito dos nossos arrependimentos, do nosso arrependimento, gente, é só misericórdia de Deus para nós mesmos. Porque se não fosse essa misericórdia na sua vida, na minha vida, nós não estaríamos aqui hoje. Se você está sentado aqui, se eu estou presidindo essa missa, é por pura misericórdia de Deus. E eu trouxe um trecho aqui do Diário de Santa Faustina, exatamente para dizer que Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. No número 1448 do Diário de Santa Faustina diz assim: ainda que a alma esteja em decomposição como cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena, mesmo que a alma, não é simplesmente a pessoa, a alma, alguém que nós conhecemos que esteja vivo, esteja em decomposição como um cadáver. Gente, um cadáver em decomposição, você sabe que é a coisa mais feia, né? Fede. E assim por diante. Mesmo que uma pessoa esteja assim, como um cadáver, mesmo que uma pessoa, aos nossos olhos, esteja morta no pecado, nos vícios, afundada, Deus não vê assim.
O milagre da misericórdia fará ressurgir naquela pessoa algo maravilhoso, uma obra tremenda. Por isso que nossa campanha hoje, porque Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, por isso essa campanha hoje, porque nós acreditamos na misericórdia de Deus, por cada um de nós e pela nossa família. O tema é: eu protejo a minha família. E talvez tenha alguns homens que estejam aqui dizendo: realmente, Padre Wellington, eu protejo a minha família. Em casa tem um muro bem grande, tem cerca elétrica, tem um bom cachorro, não vai entrar de jeito nenhum ladrão, o meu carro tem alarme, tem o vidro, pode cair um tiro, não vai entrar nenhum lá dentro, né? Eu protejo bem minha família. E as mulheres também: Padre, eu protejo bem minha família mesmo. Eu olho meu filho, eu vou até com ele para a escola, não deixo ele sozinho. Isso é proteção, isso é cuidado. Mas, no entanto, o tema da nossa campanha é: eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Porque mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos todas essas seguranças na nossa casa, pessoalmente, infelizmente, quantas coisas acontecem que às vezes nós não imaginaríamos. Meu Deus, essa pessoa é guardada, é protegida, essa casa estava bem trancada. Olha o cadeado que eu coloquei, como conseguiram arrombar? Mas a proteção aqui não se trata simplesmente das realidades físicas, dos bens materiais, mas a proteção exatamente na oração. Protegermos a nossa família, guardá-la em Deus. Porque diz São Paulo aos Efésios que a nossa luta não é contra os bandidos, contra os homens de sangue e de carne, mas a nossa luta, o nosso combate é espiritual. Nós travamos uma batalha espiritual nas nossas famílias, nas nossas casas. E por isso nós precisamos entender que dentro de casa não mora o nosso inimigo. Ou seja, não é o esposo, não é a esposa, não são os filhos. Mas dentro de casa pode entrar um grande inimigo, que é Satanás. E ele sim entra para matar, roubar e destruir. Não simplesmente as coisas físicas, também. Mas ele quer roubar as almas. Ele quer roubar as nossas famílias de Deus. E talvez, na nossa pouca fé, na nossa falta de perseverança, nós estivéssemos, como Santa Faustina colocou aqui, ou melhor, Jesus disse a Santa Faustina: aos nossos olhos as pessoas estão já mortas, já não há mais possibilidade, são como Lázaro, que estava lá naquele túmulo: Senhor, já cheira mal. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro. E a mesma realidade que Ele quer fazer também nas nossas famílias. Talvez muitos já estejam no sepulcro. Não digo da realidade física, gente, vocês estão me compreendendo? Mas é a realidade espiritual. Muitos talvez já estejam mortos no pecado, numa vida totalmente contrária à lei de Deus, aos mandamentos da igreja. Mas nós estamos assumindo exatamente hoje, nessa Santa Missa, como intercessores da nossa família, como intercessores da nossa casa. Talvez nós já tínhamos dado a vitória para Satanás. Essa pessoa já não tem mais jeito. A situação do meu matrimônio já não vai mudar. Eu acredito. Eu creio na força de Deus. Aparentemente já não temos mais nenhuma possibilidade, mas pela fé. E a fé, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente isso: crer naquilo que os nossos olhos fisicamente já não conseguem enxergar. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu não estou vendo, Padre Wellington, a mudança dessa pessoa. Eu não estou vendo a realidade de mudança na minha família. As coisas parecem que estão caminhando ao contrário daquilo que eu estou pedindo a Deus. Mas isso nós não devemos desistir da oração. Se creres, verás a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua família. Mas se você perde a fé, se você perde o ânimo, quem vai acreditar na sua família? Quem será o canal da graça e da bênção de Deus para a sua família? Por isso que Deus nos chamou por misericórdia, porque Ele não nos trata como exigem as nossas faltas, Ele está nos chamando exatamente para nós tomarmos a postura de intercessores pela nossa família. Você aceita esse desafio? Sim ou não? E intercessão, diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1635, é interceder em favor do outro.
Eu preciso interceder pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelos meus afilhados, pelos meus sobrinhos. Padre Wellington, na minha família ninguém quer saber de Deus. Você quer. Então não é toda a sua família, não. Você quer. Você já é alguém que já está buscando o Senhor pela sua família. Rubens, nós já tínhamos falado. Na sexta-feira nós paramos um bom tempo para rezarmos juntos, eu, Rubens e a Tânia. É verdade. Eu pedi ao Rubens para que pudesse contar para nós o testemunho relacionado à sua mãe, Rubens, para saber que a oração de intercessão pela nossa família, mostrávamos que realmente Jesus é o Senhor, é eficaz. Vamos escutar então o Rubens falar sobre a família dele. Vamos aqui, Rubens. Aqui na frente eu já partilhei um pouquinho da palavra, o Rubens vai falar desse testemunho belíssimo sobre a mãe dele. E quando ele falava sobre a mãe dele também, eu recordei da minha mãe, vai ser para uma outra possibilidade também, que vale a pena rezar, vale a pena interceder. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que está aqui, boa tarde a você que está acompanhando através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu compartilhava com o Padre Ellison que é muito difícil quando nós temos um membro na nossa casa que tem a doença do alcoolismo. Porque o alcoolismo ele é uma doença. Ele não é uma coisa à toa, qualquer, mas é uma doença e como doença nós precisamos tratar. Eu só tive esse conhecimento, dessa clareza disso, quando eu fui convivendo com a minha mãe. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe, ela viveu o alcoolismo. Se dentro da família você ter um homem, um pai alcoólatra é difícil, você imagine uma mãe. É muito difícil, porque a mãe geralmente é uma coluna dentro de casa. Eu me recordo muitas vezes com o meu boletim, porque eu nunca fui um excelente aluno, eu precisei sempre correr atrás, estudar bastante para conseguir notas azuis. E quando eu chegava com o meu boletim perto da minha mãe para mostrar a vitória minha, da minha dedicação, das notas que eu tinha tirado, ela estava com cheiro de alcoolismo. Era muito duro, era muito difícil. E eu era muito jovenzinho. Então, e eu fui há muitos anos comprando a aguardente para minha mãe. Foi muito difícil. Até que um dia eu compreendi o mal que a bebida fazia, não somente a ela, mas toda a nossa família. Porque você sabe que o álcool ele não só destrói a pessoa que bebe, mas toda a família vai ficando doente, enferma. É um caos dentro da casa. E eu disse para ela um dia, olhando nos olhos dela, falei, mãe, a partir de agora, eu não vou comprar mais a cachaça para a senhora. Eu sempre fui muito obediente à minha mãe. Eu sempre amei a minha mãe, não porque ela era alcoólatra que eu deixava ela de escanteio. Pelo contrário, eu sempre tive muito próximo da minha mãe. Mas esse dia eu disse para ela, mãe, a senhora precisa parar de beber, porque a bebida está destruindo a senhora e está destruindo também a nossa família. Foi interessante, eu nunca vou esquecer dessa imagem. Ela olhou para mim e disse, meu filho, eu não consigo. E as lágrimas caíram. E aí eu entendi que a minha mãe era doente. Eu falei, como é que eu vou vencer isso? Eu vou vencer isso com a oração. Eu vou vencer isso com amor. Porque o amor ele tem força de exorcizar todo o mal dentro da nossa casa. E eu fui revestido de um amor de Deus para com a minha mãe. E eu, graças a Deus, eu tinha tido um encontro pessoal com Deus, que eu costumo dizer que não foi um encontro, foi uma verdadeira trombada com Deus. Eu me apaixonei por Deus, eu me entreguei por Deus, e eu sou apaixonado até hoje, a Tânia é testemunha disso, o meu amor por Deus. E eu fui muitas e muitas vezes, diante do sacrário, rezar pela minha mãe. Porque eu dizia, Senhor, eu não me conformo, hoje eu te conheço. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço. Tu és um Deus verdadeiro, tu és um Deus que caminha comigo, que está onde eu estou. Então eu estou clamando, porque para ti nada é impossível. E nada é nada, na palavra de Deus diz que nada. Como diz o padre, nada quer dizer nada. Então eu fui confiante nesse Deus. E em muitas situações, eu ia diante do Santíssimo e eu não conseguia rezar. Porque eu estava emocionalmente tão envolvido, psicologicamente tão mexido, que eu só chorava. E aquelas lágrimas lavavam
os pés de Jesus no sacrário. E eu tenho certeza que um belo dia Deus escutou isso. Deus escutou. Minha mãe ficou, porque você sabe que a pessoa que ela bebe, a primeira coisa que vai inibindo ela é o apetite. Ela não tem mais vontade de comer. E porque ela não vai comendo, ela não vai recebendo os nutrientes, ela vai se definhando. E eu vi a minha mãe pele e osso. Eu levei ela ao médico, um geriatra, especialista para cuidar de pessoas idosas, e ele disse: olha, Rubens, não tem o que fazer mais. O estágio da sua mãe já era, agora curta ela porque ela tem pouco tempo de vida. E eu clamei a Deus, eu busquei esse Deus que eu estou dizendo, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de Jacó, esse Deus vivo e vivido que nós proclamamos dentro da canção nova. Eu clamei Ele, eu pedi para Ele. E num belo dia, porque era interessante, eu escutava minha mãe às vezes de madrugada, gemendo, eu sabia, porque a gente morava num cômodo só, gente muito pobrezinho, e ouvia esse gemido, eu sabia que a minha mãe estava querendo ir fazer as necessidades dela fisiológicas. Eu acordava de madrugada, porque ela não andava mais, pele e osso, colocava ela no banheiro, deixava ela lá um tempo, na privacidade dela, depois ia, limpava a minha mãe, pegava ela no colo de novo e colocava ela na cama. Eu tenho certeza que Deus me encheu do amor dele para me fazer isso. E fui cuidando dela. Um belo dia, eu tive uma graça de conhecer um sacerdote, a força de um sacerdote cheio de Deus. Eu contei isso, essa dor do meu coração para ele, compartilhei com ele. Ele disse: Rubens, eu vou na sua casa hoje. Eu vou estar na sua casa hoje. E foi. Graças a Deus, mais de 30 anos, minha mãe não se confessava. Estava lá pele e osso, desenganada pelo médico. Ele confessou, rezou por ela, porque ele era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito. Rezou por ela e teve uma palavra de ciência. Ele me chamou após a confissão dela e disse: Rubens, você crê que a sua mãe vai ser curada? Eu falei: claro que eu creio. Eu estou pedindo isso. Eu estou clamando isso. Ele disse: então, Deus falou para mim que a sua mãe vai ser curada pela Eucaristia. E como você é um líder aqui na sua paróquia, você vai pedir para que todos os dias, está entendendo? É todos os dias, o ministro da Eucaristia leve a Eucaristia para a sua mãe. E eu fiz isso. Eu peguei, tomei posse disso e todos os dias, fazia chuva, fazia sol, o ministro ia lá levar a Eucaristia para minha mãe. Minha mãe, que você ouviu eu dizendo que ela não andava porque ela estava pele e osso. Com 3 semanas, gente, 3 semanas de Eucaristia, eu vi a minha mãe dando os primeiros passos. Sabe Ezequiel 38, dos ossos ressequidos? Eu fui vendo esse milagre acontecer dentro do meu lar, dentro da minha casa. Porque em Ezequiel, o Senhor ele diz que ele dá um oráculo, profeta, e aqueles ossos, eles ficam de pé, e ele vê um grande milagre, porque ele vai vendo os ossos criando músculos e carne. Eu vi isso, com 3 semanas de Eucaristia. E depois ela estava andando. E depois ela começou a abrir o apetite e quis se alimentar. E gente, com 1 mês e pouco, minha mãe estava andando. E para a glória de Deus, a minha mãe parou de beber. E olha que coisa mais linda do mundo. Ele estende, porque Deus é assim, quando Ele faz, Ele não faz as coisas pela metade. Ele faz por completo. Ele não somente curou e ela pegou toda uma aversão ao álcool, mas ela também, Ele estendeu a vida dela. Me pergunta para mim: Rubão, que idade a sua mãe morreu? Pergunta para mim agora, vocês. Que idade sua mãe morreu? Minha mãe foi morrer com 91 anos de idade, sem colocar álcool na boca. Isso é milagre do Senhor. Isso é milagre. Então, meu irmão, primeira coisa, se você tem um alcoólatra dentro da sua casa, a primeira coisa que você precisa entender é uma doença, isso é fato. E de doença você precisa tratar o doente como doente. Você tem que ter paciência. Você precisa ser um homem e uma mulher de oração, você precisa de rezar. E você precisa acreditar que o Deus que você serve, que eu sirvo, Ele é um Deus do impossível. Se Ele quer, Ele vai curar. Outra coisa, você precisa
amar essa pessoa. Essa pessoa precisa de amor. Ela não precisa da sua rejeição, ela não precisa do seu julgamento, ela precisa do seu amor. E se tu credes, tu verás a glória de Deus. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez. Obrigado. Padrão. A canção nova ela é feita assim. A palavra ela começa a ser anunciada, proclamada, e tem que ter o testemunho. Para que nós possamos acreditar que vale a pena nós rezarmos, que vale a pena nós intercedermos. Eu falei que eu ia contar outro dia o testemunho da minha mãe, vou contar agora também. Meus pais são separados, e minha mãe separou do meu pai exatamente pela mesma situação, pelo alcoolismo do meu pai. Então eu tinha 5 anos de idade quando os meus pais se separaram. E minha mãe teve que se virar na vida. Criar tanto minha irmã quanto eu, sozinha, trabalhando durante o dia para ter alimentação em casa, à noite para pagar a casa, porque ela deixou a casa com meu pai, não quis briga, porque ela já tinha cansado das brigas. Só que passado o tempo, minha mãe se envolveu em um outro relacionamento, com um rapaz também que bebia. E isso prolongou a relação. Eu entrei na canção nova e eu não aceitava, porque eu dizia, minha mãe está num relacionamento igual ao que ela tinha com meu pai. Meu padrasto todo dia, bêbado em casa, isso me causava vergonha também. Além do meu pai, o padrasto também. Eu entrei na canção nova sabendo de tudo isso e deixando a minha mãe nessa situação. Mas eu falei, a vitória é de Deus. A vitória é de Deus. Todos os dias, como o Rubens também. Aqui na canção nova não é à toa que nós temos muitas capelas. Todos os dias eu ia para diante do Santíssimo Sacramento e apresentava exatamente essa situação a Deus. Senhor, minha mãe está no pecado, vivendo uma situação de opressão, envergonhada, sem poder comungar o Senhor. Liberta minha mãe, porque eu sabia que ela não estava feliz naquela situação. Não que eu não queria respeitar a minha mãe, mas ela dizia, eu sou infeliz nesse relacionamento. Só que ela se sentia sem forças para sair. Passaram alguns meses aqui na Canção Nova, isso foi em 2008. Eu recebo a ligação da minha mãe. Voltei aí para a igreja. Minha mãe fazia mais ou menos, meus irmãos e minhas irmãs, mais de 10 anos que não se confessava. Voltei a confessar. Eu não quero mais outra vida a não ser a vida em Deus. Valeu ou não valeu a pena interceder? E essa situação da minha mãe, eu estou falando só da minha mãe, mas tantas outras, para vocês entenderem que não está terminada essa batalha não, tem muito ainda na minha família. Eu tenho certeza que também tem muitos ainda na família do Rubens, da Tânia, de cada um de nós aqui. E interceder, meus irmãos e minhas irmãs, é acreditar exatamente que para Deus não tem limites. Onde eu coloco barreira, onde eu encontro barreira, Deus não tem barreira. Deus vai em qualquer lugar. Mesmo que essa pessoa não mora com você, mas a sua oração pode atingir essa pessoa. Nem o tempo pode conter a graça de Deus. Pela intercessão pode-se atingir todos os homens, também os poderosos deste mundo, os nossos inimigos, e até mesmo os que negam Jesus e se opõem a Ele. A oração constante obtém a misericórdia de Deus, mesmo para os que não são seus amigos. Por isso o Senhor lhe diz, nunca desanime. Não pare, não baixe a guarda, não baixe a voz diante do Senhor, mas suplique, busque misericórdia. E nós temos aqui na palavra de Ezequiel, eu trouxe aqui para vocês, no capítulo 22, narra para nós os crimes de Jerusalém. Aqui dizia que em ti há relações com a madrastra, violenta a mulher na menstruação, comete abominações com a mulher do próximo, outro mancha a nora com o incesto, outro violenta a irmã por parte do pai. Os sacerdotes violam a minha lei, profanam minhas coisas santas, não distingo entre o sagrado e o profano, nem ensinam a diferença entre o puro e o impuro, ignoram os meus sábados e eu sou profanado entre eles. Deus está falando aqui dos crimes de Jerusalém. Começou na família até chegar no sacerdote. E Deus dizia para o profeta, no versículo 30 do capítulo 22, procurei entre eles alguém que construísse um muro, que ficasse firme na brecha diante de mim, em favor do país, para eu não destruir, mas não encontrei ninguém.
Deus queria derramar misericórdia sobre aquela nação. Deus queria derramar misericórdia sobre aquelas famílias, mas eis que Ele não encontrou ninguém que estivesse na brecha. E interceder é exatamente se colocar na brecha. É se colocar para aquele que protege, para aquele que é o sentinela, que está vendo as coisas do alto, e ao mesmo tempo está anunciando, está correndo perigo a nossa cidade, está correndo em perigo a nossa casa, está correndo em perigo a nossa família. E eu vou gritar isso para Deus, porque pelas minhas forças eu não vou conseguir defender. Mas eu sei que aquele que pode todas as coisas irá defender, eu vou gritar para o Senhor. Mas se não encontra na família alguém que se coloque em atitude de intercessão, alguém que realmente reza, alguém que não está mais desanimado na oração, aqueles joelhos que estavam vacilantes, as mãos que estavam enfraquecidas, mas que reza pela família, Deus encontrará um justo, e por esse um justo, Ele fará a obra de misericórdia. Mas se Ele olhar para nós e para a nossa família, principalmente nós que somos chamados pela misericórdia do Senhor, assumirmos a postura de intercessão pelos nossos, meus irmãos e minhas irmãs, não porque Deus quer, não porque seja a vontade de Deus de maneira alguma, mas nossa família perecerá. E o Senhor está nos chamando hoje exatamente para nós sermos essas pessoas de intercessão pelas nossas famílias, de comprarmos essa briga pela graça e pela força de Deus, darmos a vitória da nossa família a Jesus Cristo. Se você hoje está aqui nessa missa, se vocês estão acompanhando, é exatamente dizer: eu assumo hoje proteção na minha família, eu vou rezar por ela. Daí os nossos jejuns, o nosso rosário, a nossa adoração, a Eucaristia comungada, para nós realmente assumirmos a nossa família. Também lá no início da Sagrada Escritura, em Êxodo, no capítulo 17, diz que os amalecitas quiseram comprar briga contra Israel. Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de poder divino na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas, enquanto Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia. Mas quando ele abaixava a mão, Moisés vencia Amaleque. Como a mão de Moisés se tornaram pesadas, alguns pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Deus hoje está nos chamando a sermos realmente Moisés, a estarmos de mãos erguidas para vencermos as batalhas. Erguermos as nossas mãos, e as mãos erguidas é sinal de alguém que tem fé. É sinal de alguém que ergue os braços e os olhos para o céu e diz: em Ti, Senhor, eu vou combater. Em Ti, Senhor, eu vou dar essa vitória para o Seu exército e não para o inimigo. E talvez nós estejamos como Moisés, com os braços cansados de rezar, cansados de combater, cansados de pedir a graça de Deus, mas eis que o Senhor hoje, pelo Espírito Santo dEle, quer nos sustentar neste combate. São Paulo aos Romanos vai dizer que o Espírito Santo intercede em nós, o Espírito Santo intercede em nosso favor, o Espírito Santo quer ser esse sustento para os nossos braços, para a nossa vida de oração. Mas para isso, nós precisamos realmente desejar, querer realmente assumir a proteção da nossa família. Você quer, você aceita. Eu não estou colocando isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, como um peso. Eu estou vendo esse grupo de senhoras aqui, de mulheres. Muitas de vocês já vivem isso. E Deus está chamando também vocês para assumirem a postura de mulheres de Deus. Hoje em dia, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Infelizmente, as mulheres contaminadas por uma mentalidade mundana têm perdido a postura dentro de casa de intercessoras. Eu não quero falar mal de vocês mulheres, não. Mas mulheres de Deus não precisam ficar comprando em briga para saber quem é maior ou menor dentro de casa.
Eu sou melhor do que o meu esposo. E vice-versa. Aquela briga, você é maior quando você se coloca em oração. Para que Deus vença na sua família. Para que Deus vença nos seus filhos. Agora eu sou independente. Sim, você sempre foi e é realmente. Mas a liberdade não nos permite fazermos tudo. A liberdade de sermos mais do Senhor. Eu estou falando isso para as mulheres, mas digo também para os homens. Padre, a minha mentalidade agora, minha cabeça abriu. Abriu para quê? Para Deus? Para o Espírito? Ou está abrindo para o mundo? E se nós abrimos a nossa mentalidade para o mundo, eis que a nossa casa será atacada. E muitos perecerão porque nós não estamos assumindo o nosso lugar dentro de casa de intercessores. Fique de pé por um instante, por favor. Eu quero convidar você a erguer os seus braços, como fez Moisés. Deus perguntou no livro de Ezequiel, não há um sequer que se coloca na brecha para interceder para o povo de Israel. Eu sei que você está aqui, não é à toa que você veio nessa missa. O Senhor está convidando você. Padre, mas não é meu esposo, não é minha esposa, não são meus filhos, também são eles. Mas Deus quer começar através de você. Uma obra de misericórdia bonita na sua vida e na sua família. E talvez você pode dizer, Padre, mas a minha família, na minha casa está tudo bem. Que bom. Mas se você baixar as guardas, se você não mantiver na vigilância, eis que tantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o inimigo quer um pequeno descuido de todos nós para ele entrar, porque ele procura entrar para roubar, matar, destruir. O Senhor não quer a nossa destruição. O Senhor não quer a destruição das nossas famílias. O Senhor não quer a destruição da nossa casa. O Senhor não quer a destruição dos matrimônios. Eu sinto que nesta hora, com as nossas mãos erguidas, o Senhor realmente está colocando arrependimento no coração de muitas pessoas que foi querendo abandonar a casa, que foi abandonando a família. Muitos que agora choram porque se recorda que realmente já estava desistindo do esposo, da esposa, dos filhos. O Senhor pede hoje, ame a sua família. Ame a sua família. Ame os seus. Aquilo que o Rubens nos trouxe foi tão importante. Ele cuidava da sua mãe alcoólatra. A mãe que estava suja, ele tinha que limpar. Hoje a intercessão tem que começar também no amor. Talvez nós estejamos dizendo isso vai ser Deus que fará, mas nós também temos uma parte que temos que fazer, que é o amor. Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, a maior graça que Deus já está querendo fazer hoje nessa Santa Missa é a graça da reconciliação. Muitos que já não se conversam, se entendem, que são de rostos virados. E como Deus pode agir numa família onde não há o amor, onde não há já mais a iniciativa do perdão, que desistiu de perdoar, que desistiu de amar. O Senhor está aquecendo o coração de muitos que estavam com este coração frio. E o Rubens nos trouxe o profeta Ezequiel, como também eu trouxe. No profeta Ezequiel diz que ele vai tirar de nós esse coração de pedra. Muitos de nós estávamos nessa frieza em relação ao amor à nossa família. E com seus braços erguidos, louve a Deus pela sua família. Louve a Deus pela sua casa. Louve a Deus pelos seus. Louve a Deus até mesmo pelo seu pai, pela sua mãe. Mesmo na idade avançada que eles estão, fala, meu Deus, eles têm dado muito trabalho para mim, eu não estou aguentando mais, mas eu quero proteger a minha família, eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero rezar pelos meus. Agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pelo seu esposo, agradeça a Deus pela sua esposa. Fala, a minha família é uma bênção, a minha família foi Deus que desejou que eu pudesse nascer nessa família. Foi Deus que me colocou na família Pereira Santos. Foi Deus que me colocou nessa família
Rocha Santos. Deus quis essa família para mim. Deus pensou numa família para mim, e eu quero proclamar que essa família é uma bênção, e essa família será muito mais abençoada. Vitória de Deus nas nossas famílias, vitória de Deus nos nossos lares, vitória de Deus na nossa vida. Senhor, eu não quero assumir a mentalidade mundana, eu quero ser um homem de Deus. E vocês que são mulheres, digam: eu quero ser mulher de Deus. Eu quero sim ter uma beleza, eu quero cuidar de mim, mas eu não quero perder a santidade. Eu não quero ser mulheres que muitas vezes provocam a sexualidade no outro. Eu quero provocar a santidade. Eu quero ser um homem que provoque a santidade no outro. Eu quero a santidade, eu quero uma vida santa, eu quero uma família santa. E eu protejo sim, Senhor, a minha família. E hoje eu assumo mais ainda a oração por ela. Cantemos isso. Eu protejo. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha Eu família, eu rezo por ela, A maior vitória a maior que podemos vitória conquistar nos conquistar é ser família no céu aqui na terra. O Senhor está levantando protetores da família, intercessores da família. E se você aceita ser esse protetor, esse intercessor lá na sua casa, por cada um dos seus, diga ao Senhor: Senhor, eu me sinto fraco, fraca, impotente diante de tantas coisas que a minha família vive, Senhor. São situações que às vezes eu acho impossível. Eu me acomodei, Senhor, em muitas situações. Eu me desesperei. Eu até me distanciei. Senhor, eu fiquei indiferente a pessoas da minha casa. Senhor, mas hoje eu quero renovar a minha fé e dizer que eu creio que Tu podes. E eu quero ser um instrumento. Eu quero ser aquele que protege, aquele que intercede, aquele que reza e que pede de joelhos, pede com lágrimas, pede com fé, pede de muitas formas, Senhor, mas que reza, que entrega e que acredita. Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir dos meus, Senhor. Dai-me a graça. Eu sou, Senhor, um protetor. Que essa oração que eu fiz, que é espontânea, que é livre, porque eu estou fazendo a minha oração, eu estou assumindo que eu sou protetora, que eu sou intercessora da minha família. Assim também faça você ao coração de Jesus. E vamos cantar mais uma vez. Não vou desistir. Não vou desistir, nem desanimar, nem desanimar. A vossa aliança A nossa aliança foi consagrada no altar. Foi consagrada no altar. Não vou desistir, Não vou desistir, nem desanimar. nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada A no altar. nossa aliança foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. a maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra. Ô Padre Wellington,
Deixa eu perguntar aqui para esse povo de Deus que está aqui, mas o povo também que nos assiste, nos escuta. Como é que você imagina o céu? Você imagina o céu, coisas muito boas. Agora imagine o céu sem os seus. O céu sem os seus vai ser céu? Não vai ser céu. Sem a sua mãe, sem o seu pai. Você que é casado, que tem filhos. A gente que costuma dizer, olha, na minha casa sempre tem uma ovelha negra na família. Será que essa ovelha negra na família, ela também não merece o céu? Ela merece o céu. Mas ela só vai alcançar o céu se eu e se você nos comprometer, rezarmos, dobrarmos o nosso joelho. Eu dizia hoje no Amor Vencerá. Hoje eu fiz a oração do Amor Vencerá. E eu dizia justamente, gente, nós estamos na quaresma. A quaresma é tempo favorável para nós nos aproximarmos e darmos qualidade da nossa vida de oração. É tempo para isso. Então é tempo de combate, de embate, de oração pelos nossos. Não desista. Não é à toa que você caiu de paraquedas hoje nessa missa, abrindo esta campanha. Deus não está falando comigo e com você. Ele está gritando. Assuma, é você. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Davi era o menor na casa dele, mas ele se tornou um gigante diante daquele gigante. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu você pequeno. Você nem é o ouro da sua casa. Talvez você seja a prata da sua casa, mas Deus quer contar com você. Ele quer essa parceria na intercessão, porque o grande intercessor do Pai é Jesus. Jesus é o grande intercessor, mas Ele não quer interceder sozinho pela sua família. Ele quer contar com você que é prata, você que é pequenininho, você que é o Davizinho, você que ninguém olha e fala não tem jeito, mas é através da sua intercessão. Assuma, meu irmão, porque o céu só será céu se toda a sua família estiver lá, junto com você no céu. Vamos aplaudir ao Senhor, porque nós estamos começando bem esse tempo da quaresma, essa segunda semana da quaresma, tomando posse da intercessão pela nossa família. Amém, bonito isso. O meu céu só será céu se minha família estiver lá também. Não é verdade, padre? Que lindo isso, é isso, bonito. Não é céu? O céu para mim tem que ter a Tânia, tem que ter o Isaac, tem que ter o Miguel e a Mariana. Exatamente. E os meus parentes de sangue todos, sim. Senão não vai ser, você vai ser incompleto. E o seu céu? Você quer os seus lá também? Vamos rezar então para que todos nós estejamos lá. Eis o tempo da misericórdia. Eis o tempo da misericórdia. Para nós clamarmos para os nossos. Tem misericórdia de nós, Senhor, do mundo inteiro, dos meus, que aparentemente talvez eu vejo que já estão derrotados, já não vão mudar, mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. O milagre da misericórdia fará surgir vidas novas. Você crê? Eu creio. Eu creio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa Santa Missa que o Senhor está nos dando esta ordem realmente de assumirmos em intercessão a proteção da nossa família. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Nós te bendizemos. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Amém. Se você tiver o seu familiar aí com você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, ou se não, feche os olhos e lembre deles agora e pode dar um abraço. Fala, meu céu será céu com você. Que bonito. Isso mesmo, pode até filmar aqui. Eu sei que os cinegrafistas podem pegar. É isso aí, ó. No amor. Amém. E aqueles que não são casados ainda, que têm até medo de assumir uma vocação para o matrimônio, que Deus possa libertar você nessa campanha. Amém. Para que você possa assumir a família, até mesmo se você tinha medo, tinha dúvida do seu estado de vida. Ser família é maravilhoso. É bom ser família. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.